This call is now being recorded. Ok, então vamos lá para o Octave. Eu estava organizando, né? Porque eu estava cheio de coisa aqui aberta da outra disciplina. Tá fechando, abrindo nosso material. Magnifier. Não sei porque eu fechei o Magnifier. Porque para tirar a chamada era mais fácil, né? Fechar o Magnifier. Então a gente viu aqui a questão de geradores de matrizes. Acabou que no final eu estava desenhando certo, sabe? No final, eu que não... Vamos lá. Já tem que executar aqui de novo, né? Mas já chegou, já está aqui em 55. Pronto, né? Tá certinho. É porque eu tava dando uma transposta. Eu não sei o que eu tinha fazendo, mas ele pega normal, né? Na hora de exibir a imagem, ó, tá alinhado, né? Era aí que eu que tava fazendo besteira ali na hora de exibir, tá? Não era problema do Octave. Pode ver, né? Onde tem o branco, né? Aquela história, eu multipliquei por 255. Aonde tem branco está sendo 1, né? E onde tem preto é que está sendo multiplicado por 0, né? É 0, né? Na verdade. Tá bom? Aí aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, né? Então fica branco, preto, 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 branco, né? Ó. Preto, branco, preto, 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 né? Preto, branco, preto, 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 né? 3 brancos e 2 pretos. 3 quadrados brancos e 2 quadrados pretos. Né? Ou seja, é a mesma matriz. Só para mostrar que aquela matriz lógica, né, que a gente gerou, usando aquela comparação de menor que 7, né, da última aula, certo? A partir de uma matriz B, que é uma matriz mágica, né, 5. E aí, para você poder exibir no formato de uma imagem, que às vezes é mais fácil, né, ver o que está acontecendo numa imagem do que de uma matriz. Especialmente se essa aqui for uma matriz grande, né? É mais difícil de você enxergar o que está acontecendo. Foi isso que a gente acabou. A gente falou do array fun, né? Que a gente discutiu na aula passada. Né? Veja que tem algumas variações, tá? Os comandos. Só um comentário, né? Eu executei aqui de novo o for, né? E veja que aqui dessa vez deu 0,44. O for deu 0,43, ó. 0,43. O while deu 0,44. Provavelmente só por causa daquele negócio do ind sub, né? Um pouquinho, ó, só um pouquinho a mais, muito pouco. Muito rápido, isso aqui é uma operação muito rápida. E o nosso cara, dessa vez, deu 0,14, tá vendo? É um quarto, né, praticamente. Aquilo que eu tinha dito, né? Quando você vai fazer medição, só por curiosidade, né? Quando você vai fazer medição de tempo desse jeito, isso aqui é bom para você medir uma vez, só para dar uma noção, tá? Mas se você quer fazer medição mesmo, é bom... Acho que tá apitando. Deixa eu logo fechar isso aqui dessa vez. Eu sei que é por causa do WhatsApp, né? Para o WhatsApp não ficar atrapalhando a gente. Né? Quando você quer fazer medição de tempo, o ideal é você fazer isso aqui várias vezes, medir o tempo várias vezes e fazer a média, tá? Das medições desse tempo, para você ter uma ideia do tempo de execução de um programa, tá? É assim que a gente faz, tá? O método tradicional para você medir a performance de um programa, e é bom para vocês terem pelo menos uma noção, né, disso. Será que o que eu estou fazendo aqui no Octave tá bom ou tá ruim? Você pode fazer um TikTok desse jeito, né? E aí você faz isso várias vezes, né? Você pode estar colocando no for, né? Para repetir várias vezes o mesmo comando, armazenar esses resultados, né? Você pode colocar uma variável, tá? Para armazenar o resultado do toque. E aí você faz a média, né? Dos tempos. E aí com as médias dos tempos você tem uma ideia melhor de qual o tempo real de execução. Porque se lembra que está fazendo aquilo que eu já expliquei para vocês. O computador, ele faz interleave, né? Ele faz a intercalação de processos no seu computador, tá? Não é execução em paralela, ele faz intercalação de processos. Ou seja, nesse momento aqui, quando eu rodei esses programas do Octave, ele ao mesmo tempo estava gravando a minha voz
tirando fotos aqui, tirando minha foto, né, com a câmera e mandando para vocês. Ele fazendo isso, e ele faz essa sequência várias vezes, repetindo, alternando os processos. O computador só executa um comando por vez sempre, certo? Lembre, esse é o funcionamento normal do computador, é isso, um comando por vez, só que ele divide o tempo de execução entre as tarefas, né? Então tem um tempinho que ele deixa para a câmera bater foto, tem um tempinho que ele deixa para o chip responsável por gravar a minha voz, tem um tempinho que é reservado para executar os comandos aqui do Octave, e essa alternância de tarefas é feito muito rápido. Então a gente não nota, né? Parece que é um negócio que está sempre contínuo, mas não é, tá? Tem uma taxa de atualização, né? Tem uma taxa de gravação, né, desses dados aí. Tem coisas que estão perdendo. O mundo contínuo, ele não é gravado tal qual ele existe no computador, certo? Existe uma informação que se perde. Você vê a mesma história lá do pi, que a gente explicou na aula passada. Pi é um negócio infinito, né? Um número irracional infinitamente grande. Você não consegue pegar todo o pi, você tem um corte. A mesma coisa a minha voz. A minha voz, ela é infinita, né? Praticamente, ela tá no mundo análogo. O que acontece? Eu falo, começa a reverberar o ar, a minha voz, né? E aquilo ali propaga a minha voz por alguns momentos, né? Tudo que eu estou falando aqui, provavelmente a minha esposa na sala escuta, né? Tá? E talvez alguém que esteja aqui do lado de fora da minha janela também vai escutar, porque a minha voz se propaga, né? Ela dura, tem um tempo de duração no ar. É por isso que vocês não veem o corte, né? Certo? E mesmo que na hora que, exatamente no milissegundo que eu estou falando, não esteja sendo gravada a minha voz, no próximo milissegundo vai estar gravando. E aquela voz que eu projetei ainda está no ar, né? Dá para ser ainda dá tempo dela ser capturada, né? E esse tempo de alternância entre os programas é muito pequeno, tá? Também, que eu coloquei como se fosse 10 segundos, né, na aula passada, mas é bem pequenininho, na verdade. É um tique de clock. E um tique de clock é tipo... acho que é um tique de clock que eles dão para cada comando. E um tique de clock é tipo, sei lá... Aí depende da velocidade do seu processador, né? Mas 3 GHz. 3 GHz você tem o quê? É 10 a 9, né? Então é um nanosegundo, né? Vamos dizer assim. A grosso modo, certo? Os computadores em geral, atuais, eles alternam os processos talvez numa velocidade dá 1 nanosegundo para cada comando, né? É mais do que isso, tá? Mas é na casa de nanosegundos. Ou seja, essa alternância é bem pequenininha de tempos. E aí, como isso é feito rapidamente, né? Dá a impressão que ele está fazendo tudo em paralelo, mas não está, tá? Ele não está. A não ser que ele tenha, a não ser que exista tipo uma... Se bem que no caso do áudio, eu acho que ele tem, a placa de áudio consegue funcionar, apesar de poder fazer isso que eu acabei de falar, acho que ela consegue funcionar de maneira independente. Tipo, mas aí depende, certo? Eu não posso dar a garantia. Depende da sua placa de áudio. Tem placas de áudio que vão funcionar exatamente como eu disse. Só tem algumas outras placas de áudio que elas podem ter um buffer, podem ter uma região de memória interna, de forma que eles estão sempre gravando áudio. E aí, na hora de transmitir da CPU, é que fica essa intercalação. Certo? Então, ela tem, mas mesmo assim ela não vai gravar de forma contínua, tá? Porque existe uma frequência de captura dos dados, né? E aí depende do drive da sua placa de som, enfim. Ele sempre vai pegar pontos discretos da minha voz, de qualquer jeito. Mas tem placa de som que pode... Acho que tinha uma placa de som que fazia isso, foi por isso que eu falei, eu lembrei. Que era até cara que só o pessoal comprava antigamente. Eu não sei se todas as placas fazem isso hoje em dia, mas antigamente eu sei que não faziam as placas de som. Até quando ela lançou, foi um negócio, né? Ela tem um buffer interno, blá, blá, blá. Que nem as placas de vídeo, né? Antigamente a placa de vídeo era toda feita com computador, né? Hoje em dia as placas de vídeo ela tem uma CPU própria, tem uma memória específica para elas, né? Então a placa de vídeo, teoricamente, ela consegue fazer processamentos gráficos sem conversar com a CPU, certo?
Mas isso tem que ser chamado pelo programa, tá? Para um negócio desse acontecer. Não é automático, não, tá? Que se você for lidar com programação mais a fundo, você vai ver que todo recurso que tem no seu computador, você tem que chamar explicitamente, não é algo feito automático, né? O Octave, no caso, aquele negócio paralelo, né? Eu acredito que seja só instalar aquele pacote que ele faça isso automaticamente, porque no MATLAB é assim, e como ele copia o comportamento do MATLAB, né? Então, estou supondo que ele faça da mesma maneira, para facilitar a vida de pessoas que não são da área de computação, né? E agora, como eu falei, nessa aula, nós vamos começar a falar de manipulação de arquivos, fechando esse parênteses, né? Então, o que são arquivos, certo? Tudo que a gente executa no computador, como a gente já discutiu, você já deve ter visto, ele tem que estar na memória RAM, certo? Se tiver num disco rígido, se tiver no CD, se tiver num pendrive, se tiver na internet, né? Não vai ser executado no seu computador. Ah, professor, mas eu acesso o site de internet e executo a coisa. Quer dizer, o que está acontecendo? Quando você acessa o site de internet qualquer e faz uma animação, certo? O que está acontecendo? Aquele site de internet, ele é baixado para o seu computador. O que é baixar? Quer dizer que você está fazendo uma cópia dos dados que existem naquele outro computador que está lá nos Estados Unidos, que está na Alemanha, não sei o que. Você está copiando os dados desse computador para o seu computador, e aí localmente você está executando alguma coisa, tá? Aquele efeito bonito, ou então alguma animação que você vê no site está sendo executada no seu computador. Quando você assiste um vídeo do YouTube, certo? O que você está fazendo? Você está baixando o vídeo para o seu computador e aí você está assistindo, certo? É por isso que você consegue, né? Por isso que é fácil piratear vídeos, né? Porque como você está baixando o vídeo, né? Se você souber onde o vídeo está sendo baixado, você consegue copiar para você, né? Porque tem aqueles sites que proíbem, né? Que você copie vídeo, né? Mas, enfim, esse é o funcionamento normal do computador, é baixar. Só consigo assistir um vídeo se baixa para o meu computador. Enfim, só um parênteses, né? Então, tudo que você está executando no seu computador tem que estar no seu computador, certo? Tem exceções, professor? Tem, tá? Quando é que isso é exceção? Quando você está executando, tem duas exceções que eu posso assim pensar de cara. Quando você está rodando um web service, que é um web service, quer dizer que eu estou explicitamente mandando algo para ser executado lá no Google, algo para ser executado na Amazon, ou algo para ser executado em outro canto qualquer, certo? Isso é chamado de web service, e ele me retorna um resultado. Pode ser até você, né? Quando você quer carregar quer carregar imagens lá no Google Fotos, ou quer carregar algum arquivo no Google Drive, né? Como apaga o histórico de comando? Apagar o histórico de comando do Octave, né? Tá falando? Não é só clear, não? Que nem variável. Eu não experimentei isso ainda. CLC limpa a tela, né, não? Tem o clear e tem o CLC, né? Deixa eu ver aqui o Octave, abrir ele logo também. Os dois comandos para limpar, né, no Octave é o clear, que limpa a variável. Se tem uma variável x igual a 2, você coloca clear x. Deve ter um comando para limpar o histórico, então. Eu não estou lembrando agora aqui, não é? Histórico. History. Clear history. Não dá não, assim, fazer um negócio desse jeito. Não, ele não limpou, né? Vou dar uma olhada, certo? Para você. Aí, nesse caso aqui, parece que é diferente do MATLAB. Tem algumas coisas, aliás, isso é um detalhe importante falar, tem algumas coisinhas que é diferente, tá? A gente vai ver nessa questão de manipulação de arquivos, tá? Tem algumas coisinhas que o Octave é diferente do MATLAB, tá? O que é uma janela? Achou? Que bom. E como é que o que é o comando, então? Para compartilhar com todo mundo, né? Vai editar, não em janela. Ah, tá. Então, uma operação pelo Octave, né? Mas deve ter um comando, tá? Para fazer isso. Não precisa ser pelo
pelo menu não, né? Deve ter um comando que você digita e faz isso também. Depois eu dou uma olhada. Eu desconheço. Eu nunca pensei em apagar o histórico, porque na verdade o histórico é algo útil, né? Pra você. Eu acho bom o histórico. Eu honestamente não é algo que eu faço com frequência. Até mesmo no MATLAB, porque às vezes você. Para que serve o histórico? Porque às vezes você está testando coisas, né? Ah, deixa eu tentar aqui um algoritmo para fazer, sei lá, aproximação por gradientes, né? Sei lá, né? E aí você está testando aquilo e fica gravado, né? Os vários testes que você fez. Depois, no outro dia, mais tarde, se você esqueceu, né? Qual foi o comando que você usou, você pode ir lá olhar o histórico e ver, né? O comando. Tem até um comando que a gente vai ver agora, daqui a pouco, que serve para salvar esse histórico, né? No arquivo. Mas se você quiser... Mas ele é... Enfim, eu acho que até ele apaga, certo? O histórico, ele não é infinito, não, tá? O histórico, ele é uma região da memória do disco rígido, né? Então, ele tem um limite, tá? E como ele tem um limite, vai ter uma hora que é apagado, tá? Ele, tipo, ele, sei lá, ele grava... Isso em qualquer lugar. Até esse negócio de histórico vem até do terminal, certo? Terminalzinho preto. Ele também tem um comando que é para você poder listar a histórico dos comandos, né? Só que ele só grava até um limite, né? Ele, sei lá, ele grava 2 megas de comandos, ou ele grava 100 comandos. E depois disso, quando chega no 100, 101, aí ele apaga o último comando mais velho, né? E coloca o comando mais novo no buffer, né? E ele fica sempre fazendo isso, alternando. Ou seja, o seu histórico se perde naturalmente com o tempo, tá? A não ser que você salve ele ou apague ele manualmente. Eu sinceramente recomendo que você não faça isso. O melhor que você pode fazer é você só... Se tem algum histórico que você acha importante, você salva. E se tem alguma coisa no histórico que você não acha importante, só continue usando, que vai ter uma hora que vai apagar naturalmente o histórico. Só do uso já vai ter uma hora que vai apagar o seu histórico. Vai se perder aqueles comandos que você fez a mais. E quando você usa o autocompletar, que talvez seja por causa disso que você está pensando, né, em apagar o histórico, o autocompletar ele sempre começa pelo comando mais recente, né? Então não tem problema. Enfim, ela estava falando das regiões de memória, né? Que você pega a região... Tudo que você executa está na RAM do seu computador, né? Tem que estar na RAM, né? Que é aquele que você compra quando o computador tem 16 GB de RAM, ou tem 8 GB de RAM, né? Dependendo do seu computador. Melhor hoje em dia é 8 GB de RAM, tá? Se você quiser comprar um computador, 4 GB de RAM já está em pouco. O meu celular já tem 4 GB de RAM, né? E você ter... E é bom até para o seu celular, se você for comprar, tá? O celular ele tem que ter RAM, para você poder executar várias coisas no seu celular ao mesmo tempo. O segredo hoje em dia, os processadores hoje em dia estão praticamente estagnados, sabe? Em questão de velocidade, não estão avançando muito. Mas a RAM é que está evoluindo hoje em dia. Você vê que os celulares estão lançando cada vez com mais RAM. E lançar com mais RAM, quer dizer, você pode executar mais coisas na memória, né? Ter mais programas funcionando ao mesmo tempo, vai evitar que o seu celular fique lento. Enfim, então tudo que você está querendo executar tem que estar na RAM, certo? Só que existe outras memórias do computador, né? Existe a RAM, ela é a memória mais rápida que tem no seu computador, tá? É uma das memórias mais rápidas, né? Melhor que isso é só o cache do processador, que aí isso é uma coisa bem específica que não vale a pena talvez explicar, mas mais rápido que a memória RAM é só a memória do cache do computador, ou então a memória da placa de vídeo. Se você tiver uma placa de vídeo avançada, aí a memória da sua placa de vídeo pode ser bem melhor que a sua memória normal. Se você comprar uma placa de vídeo agora tipo a 2080 ou a 1080, você vai ver que ela já tem DDR5, DDR6, sei lá, né? É um negócio, é uma velocidade bem maior do que o seu computador, que é a memória RAM do seu computador. Agora, o que vocês todos têm, provavelmente é um HD, né? Seja SSD, ou seja o HD normal, né? O Barracuda, o pessoal chama. Enfim, é o disco rígido, né? Ou seja, ou acessar um pendrive, ou um CD, DVD, Blu-ray, seja o que for que você está usando, isso aí são todas memórias lentas, tá? Todas essas memórias que eu acabei de falar são memórias lentas. Pendrive, disco rígido, SSD, seja qualquer tipo que for de disco rígido, tá? O SSD é mais rápido que o HDD, legal.
porque o SSD ele usa uma tecnologia parecida com o pendrive, mas ainda assim é disco rígido, tá? Ele, em comparação com a RAM, ele ainda é lento, tá? Com a RAM mais veloz que existe, né? Obviamente. O CD, o DVD e o Blu-ray também são lentos, tá? E você pode salvar, mas permite que você salve arquivos dele, né? É possível você salvar arquivos nele. Quando a gente tem acessando memória, é isso que eu queria falar, na verdade. Um pedaço de memória, nesses caras, no pendrive, no disco rígido, no CD, no DVD, no Blu-ray, é chamado de arquivo, tá? Arquivo, uma região de memória, nesse tipo de memória, é uma região de memória nesses tipos de memória, né? Quando está na memória RAM, a gente não chama mais de arquivo, né? Na memória RAM não é mais arquivo, a gente chama isso de variável, né? Ou vai ser variável, ou vai ser buffer, que o pessoal chama também, tá? Buffer, eu esqueci de falar, que eu falei, é outro nome, é outro sinônimo para variável, tá? Eu falei que tinha só dois nomes, né? Variável constante, mas um outro nome que aparece muito para variável também é buffer, tá? É uma região da sua memória RAM, tá? Que você está usando para salvar conteúdo, para salvar dados. Então, quando a gente fala de arquivos, a gente está falando de regiões de memória que estão no pendrive, que estão no disco rígido, que estão em algum lugar. E eles normalmente têm uma extensão, né? Como eles estão salvas lá, eles têm uma extensão. Pode ser JPEG, pode ser DOC, pode ser CSV, pode ser PNG, pode ser TXT, pode ser MP3, MP4, AVI, né? Para que servem essas extensões? Essas extensões, originalmente, que a gente chama de extensão ponto, aí tem 3 letrinhas, esse aí quem inventou foi o Windows, tá? Acho que foi o Windows. No Mac não tem isso aí. Não lembro se no Mac tem, eu acho que não tem. Até tem, hoje em dia tem, né? Mas eu não sei se originalmente tinha, eu acho que não. Tem até o DMG, né? É que eu saiba, quem inventou, mas best of my knowledge, né? Que eu saiba, isso aí foi invenção do Windows. Porque através dessas 3 letrinhas, ele consegue identificar qual programa ele vai usar para abrir aquele arquivo. Né? Um programa é algo que já está em execução, é um processo que está em execução na memória. Né? Aliás, por curiosidade, né? o programa, quando a gente chama de programa, na verdade, ele é um arquivo que está em uma dessas memórias que eu acabei de citar. Né? Quando o programa vai para a RAM, ele nem se chama mais de programa. A gente chama ele de computação de processo. Né? E você pode até dar o Ctrl Alt ESC aí, Ctrl Shift ESC no Windows e também no Linux, no Mac tem. Isso aqui são programas em execução, né? Ó, mas aparece como são chamados oficialmente de quê? De processos, tá? São programas em execução que estão na memória RAM do seu computador, né? E eles ocupam parte da sua memória, né? No caso aqui, esse aqui é 220 MB, esse aqui é 10 MB. Em algum lugar deve ter o Octave também, né? O Octave Guia aqui, ó. Está ocupando 60 MB da minha memória RAM, né? Certo? Ou seja, todo programa em execução, ele tá executando, está ocupando uma parte da sua memória RAM, né? E tem uma porção de programas que eu nem sei que são programas do sistema operacional, né? Que ele executa para poder fazer alguma coisa, né? Certo? Então, arquivos são esses caras, tem essas extensões que servem para identificar qual tipo de arquivo, né? Tanto que no Windows, quando você pega uma extensão que ele não conhece, ele pergunta para você, né? Que tipo de arquivo você quer usar para abrir esse cara, né? Aí você seleciona uma lista, ele te abre uma lista, você seleciona, não tem nenhum aqui para poder... Bem que eu poderia, talvez, fazer um fake aqui para vocês, tipo, fazer um... Touch, existe esse touch? Não, né? Não existe touch aqui, talvez com o Notepad. Salvar, save as. Vamos lá. All files, desktop. A ponto, sei lá, HUI. Pronto. Né? Aí se eu for lá no desktop agora. HUI, né? Que é um tipo novo aí que eu acabei de criar.
Ele não sabe, não, o Windows não consegue abrir esse arquivo, né? Que diabo de arquivo é HUI, né? O que você quer fazer? Procure a internet ou procure uma lista de programas instalados, né? Aí ele abre essa lista, aí você vai dizer como é que abre esse arquivo, né? Porque ele está olhando só a extensão, tá? Isso é uma coisa que o Windows faz. Os outros sistemas operacionais, como o Mac e o Linux, eles fazem do jeito correto. Que é o quê? Porque todo arquivo, ele tem um cabeçalho também, tá? O cabeçalho é uma região inicial do arquivo que diz o que ele é, tá? Se ele é uma PNG, se ele é um arquivo de música e tal, isso aí está escrito no cabeçalho do arquivo. E pelo cabeçalho do arquivo, olhando isso, você consegue saber que tipo de arquivo ele é e qual programa que você precisa usar para abrir ele. Eu acho que, se eu não me engano, o Mac e o Linux, eles fazem assim, não precisa da a extensão tá numa coisa específica. Faz tempo que no Mac está indo no conserto, né? Não tenho como testar isso agora. Mas, enfim, o Windows ele criou essa história das extensões, porque isso é tipo um atalho, né? Porque aí você não precisa olhar o cabeçalho do arquivo, você pode só olhar a extensão para saber que tipo ele é, né? Que aí você também pode enganar, né? O Windows também fazendo isso. Mas, enfim, isso é um arquivo, tá? Um arquivo é um conjunto de dados salvos na região da memória do computador, ou seja, uma sequência de zeros e uns, que tem alguma semântica. Pode ser um texto, pode ser um som, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, que está salvo lá. E ele está salvo em algum formato, né? MP3, TXT, BMP, etc. e tal. E esse formato ele tem um cabeçalho que explica como aquele dado deve ser lido, né? Justamente, porque para o computador aquilo ele vai ser salvo só como zeros e uns, né? Então tem que ter alguém que diz como é que aquele dado vai ser lido. Quem é esse alguém que diz como aquele dado deve ser lido? É o cabeçalho do arquivo, tá? É um pedacinho de informação a mais, normalmente só alguns bytes, 500 bytes, no máximo 1K, tá? Que diz como é que aqueles dados devem ser lidos. E tem a extensão, né? A extensão é um atalho. Ele também diz o tipo do arquivo. A extensão não diz o tipo do arquivo, né? Ela não existe uma associação direta entre a extensão e o tipo do arquivo, mas é comum que as pessoas façam isso para facilitar a vida do sistema operacional. Que o sistema operacional pode só olhar o tipo do arquivo, saber como abrir ele, né? Só olhar, o sistema operacional pode só olhar a extensão do arquivo, as 3 últimas letras depois do ponto, e saber qual arquivo que ele vai usar. É ponto .doc, então tem que usar o Microsoft Word, né, para abrir, né? Mas quem diz como ler o arquivo, na verdade, é o cabeçalho, tá? E aquele arquivo doc pode estar salvado, tem inúmeras versões do Windows Word, né? E cada um salva o arquivo de uma forma diferente. Quem diz como é que ele deve ler é o cabeçalho, que no cabeçalho vai estar dizendo, ó, esse arquivo foi gerado com Word 97, versão tal, 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 né? Os dados abaixo estão compactados, estão assim, estão assados, dizendo para quem for fazer o leitor do arquivo, saber como ler eles, né? Vocês não precisam saber tudo isso, não. Né? Isso aqui é só o que é arquivo, né? Para vocês, uma explicação mais detalhada possível. Ou seja, arquivos são regiões da memória do disco rígido, da mesma maneira que variáveis, no mínimo isso aqui, tá? Quero que vocês se lembrem. Que arquivos são regiões da memória do disco rígido, do mesmo jeito que variáveis são regiões da memória RAM, né? E às vezes é comum a gente pegar algum tipo de arquivo e a gente quer manipular ele no Octave, né? É isso que a gente vai ver agora, né? Então aqui eu criei as variáveis, 1, 2, 3, né? Que a gente pode ver usando o RU, né? Ele diz para mim quais são as variáveis disponíveis, isso a gente já viu. Deixa eu passar. Pronto. Só que uma coisa que talvez vocês não saibam é que você pode salvar essas variáveis que você tem aí no Octave para o disco rígido, certo? Como é que você salva? Através do comando save, tá? Você usando o comando save, o que eu estou fazendo? Eu estou salvando nesse arquivo aqui, esse aqui é o tradicional, lá do MATLAB, é assim que você salva. Memória salva.match, tá? Podia ser outra extensão, professor? Podia, certo? Se você quisesse colocar, que nem colocar o HUI, né? Se quiser, podia. Mas eu estou dizendo, a extensão tradicional, né, que é usada para salvar arquivos, para ler no MATLAB, no Octave, é essa daqui, tá? É .mat. Né? Que eu estou salvando os conteúdos da variável A e B nesse arquivo, tá?
Ou seja, eu estou tirando o conteúdo da região da memória RAM e estou salvando no disco rígido, ok? Aí eu dou um clear. Quando eu dou o clear, quer dizer que aquelas duas variáveis A, B e C, né, deixaram de existir, ó, nada mais é listado, né? Opa, passei muito tempo. Só que aí agora eu posso dar um load, ó, naquele arquivo que eu criei, e aí você vê, ó, que a memória A e B, as variáveis A e B foram conservadas, né? Foi por isso que eu criei as variáveis ali, ó. Então, eu criei A, B e C, né? Ó. Tinha essas três variáveis, eu queria salvar o conteúdo de A e B, eu usei o comando save, que salvou esse conteúdo no arquivo, né? Ó. Certo? E aí depois, se mais tarde você quiser recuperar aquele valor, você consegue. É só dar um load naquele arquivo que você salvou os dados, né? Que ele vai carregar o arquivo da memória, do seu disco rígido, e aí você vai ter de novo as variáveis disponíveis, A e B, né? E com os mesmos valores, tá? Não mudou nada, né? Se eu der um A aqui, né? Lembra que A é 1, né? Ó. A é 1, B é 2, tá? Ok? Isso aqui já é um primeiro comando que é importante, save e load, né? Parece até coisa de videogame, né? Save quer dizer salvar, quer dizer que você está copiando da memória RAM para o disco rígido, e load quer dizer que você está copiando do disco rígido para a memória RAM, certo? É o inverso, né? É transição de memórias, né? Felizmente isso é fácil de fazer, né? É só um comando, ó. Save, estou pegando as variáveis da região da memória RAM e salvando no disco rígido. E load, eu estou carregando todas as variáveis que tem aqui, né? Salvos nesse arquivo de disco rígido para a memória RAM, certo? É o processo inverso, né? Load quer dizer carregar, save quer dizer registrar oficialmente, tá? Gravar. Né? Talvez seria o termo mais parecido com em português. Save é gravar, load é carregar. Tá? Carregar, gravar. Mas acho que é um termo tão comum, talvez seja a maioria de vocês, quem joga, né, já está acostumado com save e load, né? Aí a gente já falou do RUS, né, que aí dá mais dados sobre a variável, isso aí eu não vou repetir. Sim, aí esse é o comando que eu falei que você pode usar para o histórico, né, que você estava falando, que você queria apagar o histórico. É mais útil, em vez de apagar o histórico, você gravar o histórico. Porque ele se perde, tá? Com o tempo tem um limite de comandos que cabe ali no histórico. Então, com o tempo, isso aí vai se perder. Como é que eu faço para gravar o meu histórico? Se tem alguma região, certo, que você quer gravar, estou fazendo os comandos agora, professor. E eu quero gravar esses comandos para eu poder usar mais tarde. Tem como fazer isso? Tem. É o comando diary, tá? Diary não é brincadeira, né? A tradução é exata, é diário, tá? Eu quero gravar. E olha que o nome é justamente diary, né? Porque se você realmente trabalhar com Octave, com MATLAB, você vai ver que você usa tantos comandos no dia, e aí no outro dia já se perdeu tudo que você fez, né? Então você usa diary, que vai gravar tudo que você fizer naquele dia, no arquivo, né? No caso aqui a extensão default que é usada, tá? É o Alt, tá? E aí você vai salvar o seu diário lá, né? Todos os comandos, a partir do momento que você executou esse comando, tudo que você digitar no Octave vai ser salvo nesse arquivo, tá? Como é que você desliga o diary? É usando o comando diary off, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui. Coloquei. É porque eu fiz aqui um exemplo, né? Ó, eu liguei o diary, executei uns comandos quaisquer, load e tal, só para desenhar as figurinhas, né? Tá? Liguei o diary, fiz um negócio aí para desenhar um gráfico de uma função seno, né? Aqui é a interpolação, né, de 1 a 100, usando o passo 0.1. Aí eu desenho o gráfico usando o quê? Passando x, aí usando seno de x vezes aquela história, né? Ó. Isso aqui já vai aplicar seno para todo mundo que está nesse vetorzão, que vai de 1 a 100. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, até 99.9, 100. E estão multiplicando por 0.25, que isso aí vai reduzir a frequência, né? Assim, controla, se não me engano, a frequência, né, da função senoide. E aí eu desenho o gráfico, né?
E depois que eu coloco o diary off, tá? O diary off, tem algum momento que eu não quero mais gravar os comandos, né? Se você quiser gerar vários diários, você coloca diary off, que aí desliga o diário, né? A partir daí ele não vai gravar mais nenhum comando, tá? Que você fez. E aí você pode ver os comandos indo lá no seu computador. MATLAB, Rafael, no meu caso aqui, onde você salva, onde é que tá, né, os seus arquivos? No meu caso, onde é que você está executando, né, o Octave? No meu caso específico, né? Tem que ver no seu caso. Pode procurar pelo arquivo, tá? No seu computador, que você vai achar onde é que ele está salvando. Você que está dando nome, né? Procure pelo arquivo que você vai achar ele. Ele está salvando em US... Não. US... Octave... E tá aqui, memória salva. Ixi, ele vai abrir lá o... Não quero abrir o Edit Within. Aqui, ó. Aqui é as memórias salvas, ó. As variáveis salvas, como é que ficam, ó. Isso aqui é o arquivo, aquele mat que a gente criou, ó. Veio o nome da variável, o tipo dela e o valor salvo, aí, ó. O nome da variável, o tipo dela e o valor salvo, né, ó. Virou um arquivo, né, no seu computador. E o diário... Aí é um pouquinho... Tá assim complicado, tá? Porque ele se lembra que ele tá salvando no... ele tá salvando esse diário a partir do Octave executado lá no Jupyter, tá? Mas no seu vai vir um pouquinho... Não vai vir todo esse negócio aqui escrito não, tá? Esse aqui são alguns comandos que o Jupyter executa para desenhar figuras, né? Que aí ele também gravou, né? Mas no seu Octave provavelmente vai vir menos coisa, tá? Quando você olhar o seu histórico, mas tá aqui o comando, ó, load graphic toolkits, tá aqui o plot, ó, né, o X, né? Os comandos que eu executei, todos são aqui gravados, né? Tá? Ele tem várias vezes o mesmo comando, porque eu já estou usando o mesmo arquivo. Se você usar o mesmo arquivo do diário, né? Eu executei esse script aqui já várias vezes, ele vai colocando sempre... Você pode usar, né, o mesmo arquivo como diário, se você quiser, ou você pode usar vários arquivos diferentes. Como eu estou usando o mesmo arquivo para diário, aí ele sempre coloca no final, tá? Os novos comandos. Aqui também, diary, né? Se você colocar só diary assim, eu acho que ele vai salvar no arquivo diary.out, se você não especificar o arquivo, né? Eu acho que ele cria o arquivo diary.out. Eu estava testando isso. Ele está usando o A. Ah, porque ele está salvando em outro canto, né? Isso aqui é, enfim, o Octave ele está salvando em outro. Esse Octave é diferente do Octave que está executando lá no meu Jupyter. Mas se eu não me engano, quando você não coloca nome nenhum no arquivo, ele salva na posição diary.out, tá? Você pode usar aquele comando edit que eu falei para vocês editar arquivo, né? Você pode abrir um arquivo. Eu falei isso todo comando do Octave, você pode usar o comando edit, né? Para abrir ele. E aí você usando edit, o nome do arquivo do seu diário, você vai poder abrir para ver os seus comandos, tá? Que você executou. E aí você pode ver os comandos que você executou no dia passado, copiar algum para executar, né? De novo, se você quiser, mas ele vai abrir como um arquivo lá no Octave. Né? Edit diary, né? Por exemplo. Tá. Por exemplo, aqui eu abri o diary, olha como está o diário, ó. Quando eu dei edit diary, lá no meu... Isso aqui não é o comando diary, tá? Que eu estou chamando, ele chamou o meu diário, ó. Certo? Eu acho que é o diary out. Mas se eu quiser chamar edit, por exemplo, qual comando? Save. Save é um bonitinho, ó, aquela história, né? Tá no código fonte. Não dá para dar edit nele, mas qual outro que a gente viu? Once. Também é bonitinho. Não tem nenhum que a gente vê, hein? Magic. Pronto. Edit Magic, ó, que gera matriz mágica, né? Ó. Aí já abre para você aqui no Octave, ó.
lá na parte de editor, né? Porque tem as variáveis, documentação, comando window, né? Que é aqui que a gente executa, né? O comando. Lá em editor, ele vai abrir você a função que ele usa para gerar uma matriz mágica, né? Aquela que a gente gerou na aula passada, né? Você tem todo o comando aqui, ó. Toda a função que é usada para gerar a matriz mágica, né? Isso também funciona para outros comandos, né? Se tiver curiosidade, como é que se gera uma matriz mágica e quando eu somo as linhas, as colunas, dá sempre a mesma coisa, né? Tá aqui, ó. Você pode olhar o código-fonte do Magic, né? E dar uma olhada para ver o que ele está fazendo, né? Para gerar a matriz. Não é muita coisa, né? Pequenininho o código. Desde que você entende, né? A nomenclatura do if e tal, né? Talvez tenha alguns comandos que você vai ter que estudar, mas conforme você fica mais experiente, fica mais fácil de ler, tá? O comando history lista todos os comandos usados, né? Eu vou adicionar, tá, o comando para limpar a histórica. Eu não estou executando aqui no Jupyter, porque não tem um editor, né, no Jupyter aqui. Se eu abrisse, eu podia até abrir pelo Jupyter, né? Também dá para abrir por aqui, se eu quiser abrir o arquivo. Que é a memória salva, né? Ó. Dá para abrir aqui pelo Jupyter, né? Mas esse edit aqui não tem funcionalidade no Jupyter, nem o history, né? Então ou se tem, vai aparecer uma lista muito grande de comandos, não precisa, né? Tá? Então, o primeiro passo, né? Primeiro tipo de arquivo que a gente viu. A primeira coisa que eu queria mostrar era isso, né? Então, o que a gente viu até agora. No Octave, tem essas variáveis locais, né? E tem os comandos. Se eu quiser salvar os comandos, eu uso no arquivo, da memória RAM para um arquivo, para o hard disk rígido, eu uso o comando diary. Para carregar o diary, você usa o comando edit, né? Que você pode abrir o diário e ver os comandos executados e aí selecionar alguns para executar de novo, né? Se você quiser copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. No caso da memória RAM, das variáveis, para você salvar alguma variável que você acha importante, algum resultado, né? Que você, obteve um resultado importante aqui que eu vou usar lá no meu artigo, no meu TCC. Eu quero usar isso aqui depois. Dá um save em cima da variável, tá? Aí depois você pode dar o load e carregar ela de novo, tá? Save. Se você colocar save, só o save e o nome do... Porque ali eu coloquei save, nome do arquivo e depois as variáveis, né? Se você colocar só save o nome do arquivo, ele vai salvar todas as variáveis presentes no seu ambiente, né? Colocar só assim, save, tá? Aí ele salva todo mundo, tá? Que está no seu ambiente. Save bola, né? Bola. Eu queria testar para ver se podia colocar sem arquivo, que nem o diary. Mas não pode. Bola.mat, né? Nesse caso, ele vai salvar todo mundo, né? Eu dou um clear, né? Save bola.mat, clear, que é limpou aquela variável x, né? E agora eu dou um load bola.mat. Não, voltou lá a variável x, né? Certo? Então, com save load, você consegue carregar, salvar e carregar memórias variáveis do seu ambiente, e o comando diary serve para você salvar o histórico, tá? Aquela história, como eu te disse, o histórico, eu não recomendo apagar o histórico, né? Existe até o comando diary que serve para isso, para salvar o histórico, para você não perder o histórico. Ele vai se perder naturalmente, tá? O próprio Octave ele pode apagar depois de um tempo, tá? O Octave e o MATLAB, eles não têm obrigação nenhuma de salvar o histórico. Eles salvam o histórico por boa vontade, né? Só para lhe ajudar na hora do recurso de autocompletar, né? Que é usado para fazer, vocês sabem, né? Do recurso de autocompletar, eu imagino. Aliás, eu já vi o Carlos falando para vocês, né? Professor Carlos. É só colocar LO, colocar para cima, né? Que aí ele vai mostrar os comandos executados recentemente, né? Ó, começa com LO, né? Certo? E também tem o recurso autocompletar, que é você digitar uma letra e apertar Tab, tá? Ó. Eu aperto L e digito Tab, ele me mostra todos os comandos que começam com L disponíveis no Octave, tá? Agora, uma coisa que eu achei diferente do Octave para o MATLAB, outro parênteses, né?
é aquela história de dar o look for, ele só mostra quando você dá o look for, só os comandos, e talvez no autocompletar também seja, só os comandos que estão instalados, os pacotes que estão instalados no seu computador, né? Isso é meio ruinzinho. Porque no MATLAB ele mostra todos os comandos, né? Por quê? Porque isso é bom, mostrar todos os comandos. É porque você sabe, de repente tem algum comando que não está num pacote que você não instalou, né? E aí como é que você faz? Lá no Octave, no site, acho que é, não sei se é Octave Packages, eu não me lembro se é no site do Octave Packages, tem uma opção em algum lugar aqui. Eu vou colocar depois para vocês, tá? Eu achei, mas não sei se eu vou conseguir achar agora de novo, não, tá? Porque quando enfim, eu esqueci de salvar na hora. Tem um local aqui do site do Octave que você consegue procurar no site inteiro. No Octave inteiro. Por que isso é bom? Porque aí ele diz, tipo aquele Gauss que eu tentei procurar para vocês com o Lookfor, só apareceu um comando. Tem uma porção de comando que usa Gauss, na verdade. Só que só apareceu aquele 1 lá, que é a quadratura de Gauss, porque eu só tinha um pacote que tinha acho que de métodos numéricos que tinha o Gauss, né? Mas tem outros pacotes de álgebra linear que tem métodos de Gauss também, que não está instalado no meu Octave, né? E ele diz, esse método aqui do Gauss está instalado no pacote tal, esse método de Gauss está instalado no pacote tal. Isso no MATLAB dá para fazer pelo próprio MATLAB, mas no Octave você tem que fazer pelo site. Depois eu vou colocar o link para vocês, tá? E aí pelo site você coloca o nome do método que você está procurando, que aí ele diz qual pacote do Octave você tem que instalar para poder usar aquele método, né? Não quer dizer que o look for e o autocompletar não tem essa utilidade, não, né? Ele tem, mas ele só mostra os comandos instalados, né? Pode ter comandos que não estão de pacotes que não estão instalados, a não ser que você instale tudo, né? É uma opção, se você quiser, instala todos os pacotes do Octave, que aí não precisa se preocupar com isso, né? Ter que entrar no site para ver onde é que está o comando. Mas aí provavelmente vai ficar pesado, que nem o TextLive, né? Se você instalar todos os pacotes TextLive, ele é grandão. O Octave também, se você instalar todos os pacotes, ele fica grandão, viu? Mas aí, em compensação, você vai ter que entrar no site para procurar para ver quais comandos que existem, né? Enfim. Aí aqui, como é que agora abre um arquivo qualquer no seu computador, tá? Um arquivo local. Isso aqui é textos locais, né? Na verdade. Tá? O fopen pode ser usado para outros arquivos também, tá? Porque ele tem um modo de leitura binário, que aí ele lê no formato só de zeros e uns. Mas aí para ler nesse método, nesse meio de arquivo binário, aí você vai ter que saber daquilo que eu falei no início dessa aula, né? E aí o arquivo, ele tem um cabeçalho que vai te dizer como ler o arquivo. Aí você vai ter que ir atrás da especificação do arquivo na internet. Como é que uma MP3 salva os seus dados? Você tem que ir atrás da especificação do MP3, que eu acho que atualmente é aberta, antigamente nem era aberta, por exemplo, né? Não dá para fazer, por exemplo, um leitor de Word, né? Porque o formato de doc, ele é fechado, né? Mas se pegar um formato que é aberto, como, por exemplo, TIFF, você consegue achar como é que lê arquivos de TIFF. Aí, usando o fopen no formato binário, eu conseguiria implementar uma classe no Octave, uma função no Octave para ler arquivos TIFFs, né? Certo? Então, o fopen ele é genérico, ele serve para ler qualquer tipo de arquivo em formato binário, só que você vai ter que fazer um trabalho manual, tá? Para implementar cada tipo de arquivo. Eu não quero que vocês façam isso. Nem tem sentido você fazer isso. Quer dizer, pode ter sentido, para a gente de programação tem sentido, dependendo do que a gente vai fazer, tá? E pode ter sentido para vocês, mas isso aí é uma coisa bem avançada, né? E vocês estão aprendendo, não precisa se preocupar no momento, se você quiser, né? Mas só para dizer com curiosidade, né? Para quem quiser se aventurar, se mergulhar mais a fundo, né? Mas existem já pacotes no Octave que já tem os leitores automáticos para esses vários tipos de arquivos, né? E o que eu vou mostrar nessa aula são justamente esses leitores automáticos para ver vários tipos de arquivos diferentes, né? Nesse caso aqui, o fopen ele funciona tranquilo, né? Para ler o quê? Arquivos de texto, tá? E arquivos de texto são o quê?
Arquivos TXT, especificamente, são arquivos de texto que não tem cabeçalho. E eles é um tipo raro de arquivo, tá? Que não tem cabeçalho e que todos os dados deles são do formato texto. Então, não estão no formato de ASCII ou TF8, que são decodificadores de linguagem, tá? Porque todo texto, né? É bom vocês saberem disso. Todo texto no computador, originalmente, ele usava a tabela ASCII, tá? Se você for na internet, ASCII Table, né? O ASCII Table, tá aqui. Ele diz exatamente... esse aqui tá meio feio, não gostei não, né? Só ASCII Table. Eu não disse que tudo é 0 e 1, né, para o computador? ASCII Table, talvez essa aqui também seja mais bonitinha. Ele diz como cada número, né, uma sequência de números, você usa no máximo, a ASCII Table tradicional tinha 127 caracteres, tá? E a ASCII Table atual, ela vai até 256 caracteres. Ela diz de 0 a 256 ou de 0 a 127, se não é 128 caracteres, né? Ela diz como o número se relaciona com uma letra ou uma funcionalidade do computador, certo? Uma funcionalidade do computador poderia ser, por exemplo, o Bell. O número 7, eles tocam para computadores que têm esse recurso, antigamente era comum ter esse recurso, ele tocava uma campainhazinha, tá? Que tinha, né? Os computadores mais antigos. Os computadores hoje em dia não tem, não. Se for tiver no notebook, no seu celular, não vai tocar nada, tá? Mas antigamente os computadores eles tinham tipo uma campainha de alerta, tá? Que tocava, que era usada principalmente para fazer alertas, tá? Do computador, que alguma coisa está funcionando errado, mas você podia chamar ela diretamente, que era essa bell, tá? Hoje em dia já não tem. Mas tem outros, né? Para indicar o final, o início e o final do texto, ó, certo? É o número 2, ó. O início e o final de um texto, né? Como é que sabe que um texto acabou, professor? Não tem como saber, né? Um arquivo ele pode ser gigantesco. Pode ter milhões de caracteres, né? Lá dentro de um arquivo de texto. Como é que eu sei que ele chegou no final? Porque existe um caractere especial que não é visível pela gente, chamado end of text, tá? Esse end of text marca o final do arquivo, né? Na verdade é o end of file, tá? Não sei porque colocaram end of text aqui, não. Ou será que tem o end of file também, além do end of text? Eu não tô vendo o end of text aqui, esse aqui deve ser o end of file, que ele colocou com o end of text lá por quê? Né, que marca o início e marca o final de um texto. Também tem até o início e o final de uma transmissão. Isso aí é quando usava fazer transmissão via telefone, né? Isso aí era usado bastante, esse caractere. Mas existem caracteres especiais que marcam isso. Como é que eu sei que uma linha de texto é separada de outra? O que marca uma linha de uma outra linha? Porque existe um caractere especial chamado de nova linha, né? Que eu acho que é número 13, se eu não estiver enganado. É o carriage return, ó. Mas não é não, esse aqui, eu acho que carriage return é o line feed, eu tô na dúvida agora. Ele colocou o nome em vez de colocar os caracteres, enfim. Mas tem um caractere que cria uma nova linha, certo? Tem um desses números aqui que cria uma nova linha, quer dizer, que marca o final de uma linha. E tem um caractere também que faz o carriage return, que é retornar o leitor de arquivos para o início da linha. Enfim, certo? Então, o computador ele não tem mágica, certo? É só porque essas coisas acontecem de forma invisível. Mas no arquivo de texto, então cada sequência de números, por exemplo, abacaxi, né? Esse A vai ser salvo como número, o B vai ser salvo como número, o C vai ser salvo como número, né? Cada uma dessas letras vai ser salvo como número. É lógico que o A, a não ser, até o A maiúsculo e o A minúsculo, eles são salvos como números diferentes, tá? E quem que diz qual é o valor desses caras? É a tabela ASCII, tá? Por exemplo, aqui no caso, ó, os números, eles variam de 48 a 57, tá? Isso aqui está em hexadecimal, tá? Mas em decimal, que é o sistema numérico que a gente usa, o hexadecimal é usado pelo computador, para deixar mais fácil. Mas o dex é binário, né? Mas hexadecimal fica menor, né? Para a gente usar. O pessoal de computação que usa muito hexadecimal.
formato decimal, que é usado pela gente, né, seres humanos normais, vai do 48 ao 57 são os números, aí começando a partir do 65, né, ó, começa as letras maiúsculas, o A até o Z, que é 90, aí de 100 e alguma coisa, 97, perdão. 97 começa o Azinho minúsculo, o alfabeto minúsculo, e vai até o 122, que é o Z minúsculo, tá? Isso aqui é o mais usado, tá? Eu falei dos caracteres de controle só como uma curiosidade. Eles são usados, né? Para fazer nova linha, para fazer tentar caractere para indicar o final do texto, e a gente vai ver que isso aí, às vezes, pode aparecer, tá? Tabulação é um caractere especial que insere 4 espaços. Espaço é um caractere também invisível, né? Que existe ali, tá? O espaço é um caractere invisível, né? Parece que a barra de espaço está inserindo espaços, né? Mas não está, tá? O segredinho aqui da computação para vocês. A barra de espaço, na verdade, ela está inserindo um caractere invisível, né? Que não é visualmente, que é transparente para a gente que está olhando, mas ali tem um caractere, tá? Salvo no computador, tem um caractere ali. Tem que ser salvo um caractere ali, tá? Quando você digita um espaço. Senão, não tem como o computador saber que ali tem um espaço, tá? Então, para o computador, quando você aperta a barra de espaço, está sendo inserido um caractere ali. Um número que ele não renderiza, né? Que ele não rasteriza, que não vai aparecer na tela do computador, vai aparecer só um espaço em branco. Mas é bom você saber que existe um espaço, existe um caractere que vai ser salvo no seu arquivo de texto, tá? Obrigatoriamente. E não somente isso, tá? Quando você aperta a tecla Enter, né? O Enter também é outro caractere que está sendo inserido, certo? Que é justamente para nova linha, certo? O Enter, na verdade, faz nova linha que é digitando, insere 2 caracteres, inclusive. Tá? Mas tudo que você está fazendo no teclado, sempre que você aperta alguma tecla aí do seu teclado, você está mandando um caractere para o computador, né? E esse caractere tem alguma interpretação, é um código, é um número, na verdade, você está mandando, que tem alguma interpretação para o computador. Ele pode ser um número, realmente, mas também pode ser uma letra, pode ser algum comando que ele vai executar, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, para copiar e colar, né? Você está mandando dois números que ele interpreta que você está querendo copiar algum dado para uma região global da memória RAM, né? Em vez de estar num arquivo específico ou estar num programa específico aberto, você quer mandar para ele ficar disponível para todos os programas do computador, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Sair da memória RAM reservada para o computador para ir para a memória global, né? Que todo computador, todo programa executado, ele tem a sua região de memória RAM reservada para ele, né? Normalmente ele só atua dentro da memóriazinha, o pedaço da memória RAM que é reservada para ele, certo? Se ele quer mais memória RAM, ele tem que pedir para o sistema operacional, e quando você faz Ctrl+C, Ctrl+V, você está aí dizendo especificamente para o sistema operacional que aquele pedaço de RAM você quer colocar disponível para todos os outros programas no seu sistema operacional, certo? Enfim, mas o mais usado da tabela ASCII é justamente os números, que vai de 48 a 57, ou alfabeto, maiúsculo e minúsculo, né? Você não precisa decorar esses números, tá? Só estou mostrando que eles existem. E por que eles existem? Porque esse aqui, ASCII, quer dizer American Standard Character, alguma coisa, que eu não lembro, né? Mas foi desenvolvido por quê? Por um americano, né? Então, esse alfabeto aqui, não sei se vocês repararam, mas ele é o quê? Ele é o alfabeto romano, né? Latino. Enfim, é o alfabeto, mas é o alfabeto usado pelos americanos, tá? Ou seja, não tem acento, não tem C cedilha, não tem tio, não tem crase, certo? E deste modo, em geral, todas as linguagens de programação são feitas usando quem? A ASCII Table, né? Ninguém perguntou, mas você não pode criar uma variável, né, com acento. Você não pode criar nem variável, nem nome de função, tá? Com acento, C cedilha, algum tipo de acento ou C cedilha. Por quê? Porque todas as linguagens de programação são, em geral criadas por americanos que usam o quê? A ASCII, ou então mesmo que não seja criado por americanos,
eles usam essa tal da ASCII Table que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, não existe, né? Não dá para você criar uma variável com acento a princípio, tá? Tem algumas linguagens que podem. Se for uma linguagem baseada em português, talvez o Lua, tá? Que é uma linguagem criada lá pelo pessoal da PUC do Rio de Janeiro. Ou então, acho que também existe uma linguagem, uma implementação do Portugal, eu acho que existe. Então, a não ser que seja uma linguagem criada por um brasileiro, por alguém da gente, para a gente usar, que não use a ASCII Table, né? Que use a tabela Unicode, por exemplo, ou TF8, ou a ISO 88591, ele vai usar só essas letras aí. Você não pode ter acento nem ser cedilhas nas suas, não é nem nome de variável, nem nome de função, tá? Embora ninguém tenha perguntado, você não pode. Quando eu falei que você pode usar letras, são letras do alfabeto, desse alfabeto minúsculo e maiúsculo, mas sem acento, sem ser cedilha, tá? São que a gente usa, né? No espanhol, por exemplo, eles colocam até tio em cima de N, também não pode, né? Usar isso para variável. Né? Outras linguagens usam outras coisas. Por causa disso, existem outras tabelas, né? Tá? Existe tabela específica para o alfabeto latino, que tem esses símbolos a mais que a gente usa no nosso cotidiano. A nossa é a ISO 88591, tá? Que é usada por nós, que é uma tabela de caracteres que tem todos os símbolos possíveis que a gente usa no português, tá? E outras linguagens latinas, também não é exclusivo para o Brasil, não, tá? Outros povos latinos, todos podem usar. Tem lá o N, o tio no N também, por exemplo, que é usado pelo espanhol, né? E aí, o árabe tem uma tabela específica para o povo árabe, né? Que tem lá, que o alfabeto deles é diferente. Os chineses têm uma tabela específica, é só para o povo chinês. Os japoneses também tem uma tabela específica, é só para os caracteres chineses, tá? E aí, cada povo tem uma tabela específica que é só para o seu... Já pensou como é que deve ser ruim para um japonês, um chinês, um árabe usar esse teclado que a gente está usando, né? Esse aqui é teclado... Por que o seu teclado é assim? Porque ele é baseado no teclado americano. Até isso, né? Se o seu teclado não tiver o C cedilha, quer dizer que você está usando um teclado baseado no teclado americano, tá? Se já tem C cedilha, quer dizer que pelo menos você está usando um teclado que eu acho que é do ABNT, né? Que é aquela, de novo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que é um teclado que foi desenvolvido por brasileiros para brasileiros, aí tem o C cedilha, graças a Deus. Mas dependendo do computador que você for comprar, se for comprar um computador de fora, você vai ver que não tem o C cedilha, né? Que é um teclado baseado no americano. Mas existem outros tipos de teclados e existem outras tabelas para se associar com esses teclados, tá? Como é muita tabela, né, dependendo dos alfabetos que existem ao redor do mundo, né, existe a tal da UTF-8, tá? Que é uma tabelona que tenta colocar todas as tabelas numa coisa só. Que ainda acho que o UTF-8 não dá, tá? Existe a UTF-8, UTF-16, 32, né? O teclado QWERTY, exatamente. Que é o que a gente usa, né? E é por causa justamente essa sequência de letras aí que você está vendo, é o QWERTY, né? Mas o teclado QWERTY é o teclado padrão dos que é usado nos computadores, né? Isso aí vem da época esse teclado QWERTY, ele vem da época das máquinas de escrever, tá? Que eram feitas assim. Ninguém nem pensou, só com curiosidade, ninguém nem pensou na época que surgiu esses teclados qual era a maneira mais eficiente de digitar textos. Hoje em dia, né, devido à evolução da ciência, a gente já sabe que existe um tal de teclado, por exemplo, Dvorak, né, que ele é mais eficiente para a gente digitar letras, né, mas o Dvorak ele é feito segundo o padrão americano, né. Eu acho que ninguém ainda nem fez segundo o brasileiro, porque o ideal é colocar próximo dos nossos dedos, né, as letras que a gente usa com mais frequência, né, por exemplo, o A é uma letra que é bastante usada, né, então ele está próximo aí da sua mão esquerda, né, para você poder digitar ele, mas não somente esse, né, tem letras que a gente não usa muito como brasileiro, né, tipo o Y, o K, né, eles podiam estar mais no canto, o ideal é que o Y e o K no seu teclado estivesse mais afastado, né, Enfim, tem gente que muda dá para mudar a configuração do teclado, mudar as teclas de posição, para colocar aqui, quando aperta a tecla Q, em vez de sair o Q, sai um A, certo? Aí tem gente que pesquisa isso, qual é a maneira mais eficiente para poder digitar e poder escrever mais rapidamente no seu computador, tá? A maneira tradicional, que é baseada no QWERTY, não é boa, tá? A gente já sabe disso, que o QWERTY não é um teclado bom
para você digitar rapidamente, se você se preocupa com isso, né, na sua velocidade de escrita. Mas estou falando isso, a tabela tradicional que todo computador tem, do mais fraco do mais paia, inclusive seu celular, seu relógio digital, seu tablet, é a ASCII Table, tá? E aí, quando eu digo para quem está lendo um arquivo de texto, é um arquivo na ASCII Table, né? Se você for usar outro formato, você vai ter que chamar especificamente algum tipo de decodificador daquelas outras tabelas, mas é esse formato de texto que a gente está lendo, tá? O lorempsum.txt é um arquivo que eu vou passar para vocês, é só um arquivo que é gerado lá para aquele site chamado Lorempsum, né? Não sei se já viram, conhece esse site, que é só um arquivo que é só um site que gera textos aleatórios, tá? Você manda gerar o arquivo, ele vai gerar um arquivo, né, de texto, blá, 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 só com blá, 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 palavras em latim, tá? E aí você pode copiar e usar ele. Como TXT, né? Tá? Você usa esse comando fopen para abrir o arquivo, tá? E aí o que eu faço, ó? Usando o while aqui, né? Enquanto não for o final do arquivo, né? Esse aqui é end of file. End of file é um caractere que existe lá na nossa tabela ASCII, tá? Que indica o final do arquivo. Enquanto não encontrar esse caractere, que é o final do arquivo, ele continua no loop, tá? E é o que ele faz. Pega a linha, né? fgetLine, do file getLine, pega uma linha do arquivo, né? Salva no variável linha, vai exibir essa linha para a mente, dá um end, né? Certo? Simplesmente isso aqui que eu estou fazendo. Ele abre o arquivo, né? Vai ler linha por linha do arquivo e vai exibir para a gente. Nada, bem simples, só para a gente começar. Né? Podia ter usado um for, professor? Podia, né? Mas nesse caso aqui, especificamente para leitor de arquivo, ficava mais... Vou tentar colocar aqui um for também, né? É porque eu peguei provavelmente isso aqui de um exemplo feito, que é um jeito mais... Dá para usar o for, né? Eu vou modificar isso aqui para usar o for, para vocês verem, tá? Mas isso aqui é um jeito simples de leitura de arquivo, né? Só que ele, enquanto ele chegar no final do arquivo, ele vai lendo linha a linha. E como é que ele sabe que está no final da linha? Porque ele detecta o caractere de enter, né? Que está salvo lá como caractere de nova linha, né? E aí ele exibe, né? O texto que eu gerei lá, né? Só está abrindo e lendo o arquivo, tá? Exibindo na nossa tela. Que eu gerei lá naquele site, tá? E aí, quando você quer fechar um arquivo, você tem que fechar, você usa o comando fclose, né? Tem o file open, quer dizer, abrir arquivo, e tem o fclose, que é fechar arquivo. Eu poderia colocar aqui fclose arquivo, tá? Que fecha só o arquivo específico que eu estou trabalhando, mas existe no Octave esse comando aqui, ó, fclose all, que fecha todos os arquivos. Ele é mais legalzinho, porque às vezes você pode ter um arquivo aberto que você esqueceu de fechar, né? Você colocando fclose all, ele vai fechar todos os arquivos que estão abertos na memória do seu computador. É mais útil, né? Eu acho, o fclose all, que aí garante que todos os arquivos foram fechados. Por que é importante fechar o arquivo? Enquanto você não fechar o arquivo, aquele conteúdo que você abriu fica na memória do computador, tá? Fica na memória RAM. Você mandando fechar, ele fica, você descarta ele da memória do arquivo, da memória do computador. Se lembra quando você faz o fopen, ele vai carregar um ponteiro para ler o arquivo, e conforme você vai ler o arquivo, vai carregar tudo aquilo para a memória RAM. Você pode salvar numa variável ou não, certo? Mas depois que você acabou de usar, se você salvou numa variável da memória RAM, você não precisa ter duas vezes o arquivo lá, né? Certo? Na memória RAM. Você pode descartar essa parte que você já usou e ficar só com o arquivo, só com a variável, o pedaço do arquivo que você está querendo usar. Certo? Então é bom você sempre se acostumar a fechar o arquivo depois que você tiver usado ele, tá? Para liberar a memória RAM para fazer outras coisas. Outra coisa, esse processo de transferência do disco rígido para a memória RAM é normalmente lento, tá? Não importa o que você está fazendo, é provavelmente uma das operações mais lentas que você faz. Então é bom você tentar usar isso com parcimônia, tá? Se possível, carregue tudo que você quer usar de uma vez só, tá?
fazer é o que eu sempre digo para os meus alunos, inclusive de qualquer área, que é o ideal, certo? É você tentar colocar todos os dados num só arquivo, abrir tudo que você puder e jogar na memória RAM para você poder logo usar e se livrar do arquivo, tá? Se não couber na memória RAM, aí você vai ter que começar, aí vai ter que ir para técnicas mais avançadas, de dividir o arquivo, usar stream, né, como se fosse um vídeo de YouTube, né, que só carrega parte do arquivo para você assistir, né? Mas, a princípio, se cabe na sua memória RAM, tente carregar tudo de uma vez, que isso é o mais eficiente, tá? Colocar só um arquivo e carregar tudo de uma vez. Vocês estão começando, isso provavelmente é o que vocês vão mais fazer, e é o mais fácil e é o mais eficiente de se fazer. Então, esse aqui é abrir um arquivo que estava salvo no meu computador, tá? Que eu vou passar para vocês. E para abrir um arquivo na internet, professor, certo? Abrir um texto remoto que está na internet. Existe esse comando URL read, certo? O URL read é equivalente ao fopen, só que agora ele vai abrir um arquivo da internet qualquer, né? Qualquer também, ele pode abrir qualquer arquivo, mas se lembre, ele vai usar, do mesmo jeito que o fopen, ele vai usar o quê? A tabela ASCII, tá? Ele está usando o formato de texto. Isso aqui é um arquivo que a gente pode ver, eu posso até abrir aqui para vocês, que ele está disponível na internet, que ele mostra os 1000 primos, tá? Os 1000 primeiros primos, tá? O arquivo de texto está lá numa faculdade, né? UTM, eu não sei qual é a faculdade, UTM, eu nem olhei. Na verdade, eu peguei esse site do... não diz qual é a faculdade, né? Diz que é o Edu, mas Edu é faculdade, ou é faculdade de algum curso, né? University Tennessee at Martin, né? Universidade do Tennessee. Em Martin, não sei o que é Martin. Tennessee é um estado dos Estados Unidos, né? Essa faculdade é da University Tennessee at Martin, que disponibilizou esse arquivo. E eu estou usando o quê? Usando o URL read, né? Um caminho para o arquivo, certo? Ele vai abrir esse arquivo e vai salvar, né? Do mesmo jeito, em arquivo. Sendo que aí ele já salva direto, ó. Certo? Ele não precisa fazer aquele fopen, while, fread, ele já faz isso automaticamente para você, tá? Ele lê todo o conteúdo do arquivo e já salva na variável arquivo, tá? Todo o conteúdo do arquivo está aqui com um vetorzão de caracteres para você usar, certo? Já veio direto, né? O arquivo, ó, é um pouquinho diferente, né? Do fopen, que aí você não precisa fazer aquele negócio de fopen, while, end of file, né? Ele já abre e já salva para você, o URL read. Ele também serve para ler arquivos HTML, tá? Por exemplo, você pode abrir um arquivo HTML ou HTML com ele, tá? Com ele URL read, né? Só que aí o problema é que vai vir com aquelas tags, né, de HTML. Deixa eu ver se eu tenho algum site aqui da UES, por exemplo, né? Tem algum site aí que a gente possa usar? Essa informação, por exemplo. Arquivo é igual a URL read. É ler o URL, tá? O que está dizendo a tradução dele. Ele não conseguiu ler porque ele não está mostrando o caminho, né? Para o arquivo. Inspecionar. E tem que dizer o arquivo que é para ler, né? O pessoal fica escondendo, né? Hoje em dia os arquivos, não sei porquê. Mas aqui é para ter, toda página tem o index HTML, tá? Apesar do povo esconder, né? Todo site que você digitar na vida, ele tem esse cara aqui, tá? Ele não tá deixando. Não tá deixando eu pegar o arquivo. Oh, coisa chata. Ele tem esse arquivo index, que é o arquivo principal do site. Deixa eu ver. Seria bom ter algum arquivo que a gente pudesse ler aqui, eu não sei qual. Servidores, para que eles não colocam. Eles escondem o nome do arquivo hoje em dia. Oh, coisa chata, né, cara? Ah, lá, ver.
Existe, tá? Quando você acessa um diretório qualquer, você sempre está acessando um arquivo de texto, tá? .html, .ht, ou .php, .sa, tem vários tipos de arquivo, tanto na internet. Tá querendo mostrar isso para vocês. Mas o problema é que hoje em dia eles escondem o arquivo. Então, quando eu acesso um endereço desse tipo, tá? Ele está esse computador que a gente está acessando. E tem um arquivo aqui que está sendo acessado dessa pasta. Só que hoje em dia, os navegadores, como o Firefox, o Chrome, sei o quê, e até às vezes o próprio site, ele esconde da gente qual arquivo que ele está usando, né? Para evitar coisas de ataques. Mas tem, tá? Isso aqui é um arquivo que foi carregado. Um arquivo cheio de figurinhas e tal, né? Mas é um arquivo que está sendo carregado. Se você conseguir pegar o arquivo, né? Descobrir quem é esse arquivo, que eu não estou conseguindo pegar agora. Deixa eu pegar aqui, sei lá. Imagens, né? E aí eu preciso... Você claramente vai ter que pegar o endereço completo. Mas aí, vixe, cara. Queria um mais simples. Abrir nova guia. Droga. Não se preocupe, certo? Tem um outro comando que a gente vai ver que serve para abrir sites genéricos, tá? Esse URL read é porque ele é meio chato, que ele só lê texto e eu tenho que dar exatamente o caminho completo para o arquivo. E na internet, hoje em dia, os pessoal fica escondendo o nome dos arquivos, né? Aí é chato que a gente quer... Pronto, esse aqui é da Wikipédia, deu, né? Não, da Wikipedia.svg, né? Então, posso pegar isso, tacar aqui. Tá? E ele lê para mim, ó. Tá? Como eu coloquei o caminho completo, né? Ó, com o arquivo que eu estou acessando, ponto alguma coisa. Aí ele abriu, né? Só que aí isso que eu estava querendo mostrar. Aí vem todo o código HTML, tá? Esses meta, não sei o quê. Isso aqui são comandos de formatação do HTML, tá vendo? Ó? Começa com HTML, aí vem o head, todo HTML tem head, body e o doctype principal, né? Doctype diz qual é o tipo de HTML, isso aqui deve ser HTML5, aí vem HTML e vai até lá embaixo como HTML, tá? Ou seja, ele abre, tá? Só tá querendo mostrar com isso. Veja que SVG é um formato de figura, tá? Mas não importa, porque na verdade, aquela história que eu falei, as últimas 3 letras não quer dizer nada. O que ele está acessando naquele site ali que a gente pegou é isso aqui, né? Ó. É essa página aqui da Wikipedia, que tem essa barra lateral, que tem essa imagem SVG, mas tem outras coisas, né? Tem outras informações aqui além da figura, né? Tudo isso aqui está sendo carregado lá pelo url.read, só que no formato de texto, né? E aí tá vindo para você aqui lá no seu Octave como texto, né? Que aí, se você quiser, você pode interpretar esses dados, se souber HTML, você pode... Existe um parser de HTML também no Octave, no MATLAB existe, provavelmente tem no Octave também. Que aí facilita, né? Para você poder interpretar e exibir isso aqui como uma página web, né? Se eu quisesse exibir isso aqui como uma página web, né? Eu teria que criar um interpretador dessas tags, né, HTML, né, para poder exibir as imagens tal qual estão aqui, né, tá? Aqui, isso aqui é a exibição da imagem, ó, img, alguma coisa, isso aqui é que está exibindo aquela imagem, ASCII table, tá? Então você teria que construir esse interpretador, mas felizmente hoje em dia isso já está construído para você, tá? Só estou mostrando que o URL read serve para ler textos no formato padrão. E se ele estiver no formato de HTML, ele vai trazer para você, mas vai trazer com essas tags, com os marcadores HTML, porque HTML é a linguagem de marcação. O problema é que o URL read hoje em dia, né, tem esse, fica especificamente para abrir arquivos TXT, porque, né,
Porque para a imagem você teria que, se fosse abrir uma imagem, dá para abrir, só que vai vir no formato de texto, vai vir com os caracteres todos esquisitos, né? Aí você teria que construir um interpretador da imagem, né? Ou então, se for HTML, você vai ter que construir um interpretador da página web. Então, fica só para abrir texto. Sem contar que eu acabei de, como a gente viu, algumas páginas, a maioria das páginas hoje em dia escondem o arquivo que ela está acessando. Isso não era comum no princípio da internet, tá? No princípio da internet, quando você acessava o site, você acessava o arquivo que estava naqueles diretórios do site, né? Mas como medida de segurança, hoje em dia se esconde isso. Até dá para descobrir, tá? De outras maneiras. Mas não vou mostrar aqui, nem é pertinente, né? Dá para você saber, né, qual arquivo que você está acessando. E você pode salvar também, né, localmente, o arquivo. Mas aí o URL Read, ele lê esse arquivo de texto remoto, tá? Aí no caso aqui, o que eu fiz, ó? Só para mostrar um tipo de operação que a gente pode fazer, eu leio o arquivo, né, para não ficar só nessa mesmice. Existe o comando reg, o que eu estou fazendo aí? Reg xpreg, isso aqui é um comando que está usando expressões regulares, tá? Expressões regulares no computador são sequências de instruções que servem como... São caracteres que têm um valor especial dentro do computador, tá? Dentro de uma linguagem de programação qualquer. Ela serve principalmente para fazer manipulação de texto, expressões regulares, tá? Eu não vou ensinar expressões regulares. A gente pode tocar expressões regulares daqui a pouco, mas um pouco, né, nesse curso, mas não é o foco dele, né? Eu posso até fazer um exemplo outro que usa, mas eu estou falando delas porque também ela tem utilidade, tá? Se você quiser manipular vários arquivos, se você quer manipular textos, você vai ter que aprender expressões regulares, tá? Mas como a gente vai estar se focando só em aprendizagem de manipulações numéricas, a gente não vai ver muito. Mas nesse caso aqui, né, como a gente está manipulando um texto, aí eu acabei colocando até para dar uma introdução de leve, né, para vocês. Isso daqui está mudando, certo, o conteúdo de um texto, baseado, wrapper replace, está mudando o conteúdo do arquivo de texto, né, que a gente acabou de ler lá na internet, baseado numa expressão regular, né? Que expressão regular é essa? Deixa eu até colocar o arquivo original. Dá para fazer também com esse novo arquivo aqui, mas... para evitar aqueles efeitos inesperados que já aconteceram, né? Eu estava usando coisas diferentes. Vamos manter o exemplo padrão, né? Que eu criei. Isso aqui é uma expressão regular, tá? Por exemplo, sua primeira expressão regular aí para você ver, para também não ficar assustado. O que isso aqui está criando? Isso aqui está criando um conjunto, tá? Abrindo colchetes e fechando colchetes, é um conjunto de dados. Isso aqui é o equivalente a dizer não, certo? Não lógico. Você coloca isso daqui, quer dizer que não vai toda letra, todo caractere que não for um número, não for um dígito entre 0 e 9, certo? Vai ser trocado por vazio, certo? Isso aqui vai apagar. Ou seja, o que essa expressão está fazendo? Ela está pegando o arquivo e todo mundo que não é um número vai apagar, certo? Preserva só os números do arquivo. Isso aqui é a sua primeira expressão regular, para você ver a utilidade, né? Isso é bastante útil para texto, né? Eu quero pegar só os números no arquivo de texto. Tudo bem, sayonara. E aí ele apagou, ó, eu executei esse comando, ele vai pegar lá esse arquivo aqui de cima, ó, vai apagar os espaços em branco, vai apagar os enters, né? Ó. Aí o que aconteceu? Ó, ficou um grande númerozão gigantesco, tá vendo? Ó? Com um número gigantesco, como se fosse uma coisa só. Por quê? Porque ele pegou todos os caracteres que tinha no arquivo, inclusive aqueles caracteres especiais que dão espaço, que dão tabulação, que indicam o início e final do arquivo, né? Ó. Ele começa pegando o quê? Ó, 1000. Primeiro, pode ver que os primeiros caracteres vai ser o quê? Vai ser 1000, 1000, 7, 7, 9, 19. Depois vai começar 2, 3, 5, 7, né? Isso tudo vai ser jogado fora. Então, ó, o que ele fez aqui, ó. Certo? Ó. 1000, 1000, né? 7, 9, 19, depois vem 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Que são os números primos, né? 17, 19, tá tudo como se fosse um número só, uma sequência, né? Certo?
E aí, uma operação, né? Que eu posso fazer. Eu converto isso para número. Como é que eu converto esses dados aqui para número? Esse lembra, aqui está como caractere de texto, tá? Para eu converter para número, o que eu faço? Eu subtraio o zero, tá? Porque o zero é o número, na verdade, 48, né? Então, subtraindo do zero, o zero vai virar zero, o 1 vai ser 1, o 2 vai ser 2, sucessivamente, tá? Então, esse aqui é só um teste que eu estou fazendo o if, né? Ó. Se não for número, né? Se esse vetorzão aqui não for número e não é o default, tá? Se então não for o número que ele faz, ele pega os números e subtrai de 48, né? Só que por isso que eu falei que você nem precisa decorar a tabela ESC, né? Ao fazer isso aqui, ele já vai converter, já vai pegar o valor numérico. Quando você faz uma operação aritmética com um caractere, você automaticamente vai converter aquele caractere para número, tá? Sempre que você faz uma operação aritmética com caractere no Octave, aquele caractere vai ser convertido para o tipo numérico, tá? Por default. Tudo bem, Jefferson? E aí, fazendo isso aqui, vai tudo ser convertido para número. Para que eu faço isso? Porque aí eu posso construir um histograma, né? Um histograma da frequência dos números primos. Por que eu pego a partir do 13? Porque tem aqueles números iniciais, né? Que é o 1000, 1000 e o 700, não sei o que lá, o que não é número primo, né? Eu quero pegar só a partir do 2, né? O 2 está exatamente na 13ª posição, tá? E aí eu pego a partir da 13ª posição até o final, que isso aqui é um vetorzão, né, de números. Vou separar todo mundo nos bins, né? Que você está fazendo estou fazendo um histograma de frequência, nos bins de 0 a 9, usando esse comando ist. Ist aí é fácil, né? Aquela palavra do latim, né? Graças a Deus, outra palavra do latim. Ist é histograma, né? Então você constrói um histograma baseado na frequência dos números que tem naquele nosso vetorzão gigantesco, né? E aí o que eu acabei de fazer, ó, peguei a frequência dos dígitos, né, de 0 a 9 para todos os números primos de 1 a 1000, né? Do primeiro número primo, que é o 2, até 1000. Como é que eles estão distribuídos, ó? É legal, né? Quer dizer que o zero aparece, né, em números primos, por exemplo, ó. Não é tão frequente assim, né? Aparecer zero em número primo, mas ele aparece, né? Tanto o 0 como o 8, ó, números pares, né? Aparecem no dígitos pares, né? Aparecem nos números primos, né? Fazem parte dos números primos. Mas é mais frequente aparecer quem? Os ímpares, né? Claro. 1, 3, né? 7, 9, né? 5, por algum motivo, também não aparece com frequência. Pelo menos de 1 a 1000, né? Mas os ímpares aparecem com mais frequência, né? Pelo menos analisando este pedaço que a gente está analisando os números primos, né? Certo? Isso é na frequência dos dígitos. Na verdade, por curiosidade, existe uma pesquisa até, isso não é brincadeira não, né? Você pegar, que já fizeram, não sei se foi um matemático que fez, que ele viu que o mais comum de aparecer, se eu pegar uma folha de jornal e abrir, qual é o número que vai aparecer com mais frequência? Qualquer jornal. E você abrir, o número que aparece com mais frequência, né, segundo a pesquisa dele, é o número 1. Certo? Por incrível que pareça, né, o número 1 ele é o que tem mais chances de aparecer quando você pega aleatoriamente qualquer texto, se tiver números, ele tem uma grande chance de aparecer. Aí você tem que ler a pesquisa do cara. Depois eu posso colocar o nome dele para vocês, se vocês se interessarem. E ele fez isso, né? Ele fez um histograma baseado nos números e fez um processo probabilístico, né? E, obviamente. Por isso que eu acho que ele é da... Se não for da matemática, ele é da estatística, né? Certo? E a gente pode verificar o tamanho do arquivo usando o comando size, né? Que é o mesmo usado para matrizes, né? No caso aqui tem 7.474 caracteres, né? Certo? Mas é lógico, se eu fizer para ver lá o nosso vetor de números, né? Vai dar diferente, né? Below size números, né? Que eu peguei só para pegar usar da menor, né? Por quê? Veja quantos caracteres foram jogados fora, né? Ó. Tá vendo? Porque aquele arquivo está bem formatadinho, né? Os primos estão em colunas, né? Quando eu separei só os números do arquivo, olha quanta coisa ele jogou fora, né? Reduziu praticamente para metade, né? O tamanho do arquivo.
Ele jogou fora aqueles textos. Toda linha tem um enter, né? Tem um enter, uma quebra de linha, tem uma caractere, tem a opção de caracteres invisíveis, né? Naquele arquivo ali que a gente não estava vendo, que eu carreguei lá da faculdade do Tennessee, né? Do Tennessee. Certo? E aí, quando eu peguei os números, ó, reduziu bastante, né? Já o tamanho do arquivo. Aqui a gente pode ver o tamanho, né? Ó. Que é como char, né? Ó. Mas aí, como eu salvei como double, né? Como eu salvei como número, por que aumentou o tamanho, professor? Porque, apesar de estar com menos números, né? Porque cada um daqueles números está salvando como double, tá? Tem como eu reduzir, professor, se eu estou só usando os dígitos? Tem, tá? Você pode colocar aqui. E números é igual a 1 int 8, né? Números. Então, deixa eu ver ó, o que aconteceu com o vetor. Tá não. 1000, 1000, 799, depois 2, 3, 5, 7. Não estão modificando o arquivo, tá? Continua a mesma sequência de números. Só que agora estava um vetorzão grandão, né? E agora eu converti para um int 8. Por quê? Porque agora vai ocupar só um byte e é um byte sinalizado, porque eu sei que nenhum primo é negativo, né? Então dá para usar o menor tipo possível para salvar só os dígitos, é um int 8, né? E aí quando eu dou um RUS, né? Aí fica correspondente, né? 3.815, 3.815, um int 8 reduzindo ó, o tamanho do arquivo, ok? E aí, na aula que vem, na aula de sexta-feira, a gente vai falar sobre imagens, tá? Como ler e abrir imagens da internet e locais, tá bom? Hoje a gente começou, deu uma introdução para vocês, o que é arquivos, né? Falamos sobre a abertura de arquivo de texto localmente na internet. E na aula que vem a gente vai continuar falando sobre imagem e outros tipos de arquivo também, tá? A gente vai falar sobre CSV, não se preocupe, web service, vai falar sobre noção de coisas, de outros tipos, tá? É só porque a introdução com o arquivo mais simples que existe no mundo é texto, porque arquivo de texto não tem cabeçalho. E foi o primeiro que a gente começou. Além de salvar as variáveis locais e os listas de comandos, né, do Octave, também que eu já mostrei na aula de hoje. O que estão querendo falar? Quem está falando? O senhor gravou essa aula, né? O senhor disponibiliza, né, pra gente? Sim, está gravando aqui, ó. Tá aqui gravando. Quando eu clicar para parar de gravar, ela vai ser salva. Deixa eu até para logo de gravar. Tranquilo. E aí eu vou disponibilizar para vocês, tá? O conteúdo dessa aula que vocês podem assistir de novo, né? Eu falei várias coisas hoje.